Pode Deus curar um narcisista? Muitas pessoas dizem que não há remédio para curar o narcisismo. Se você visitar a maioria dos canais do YouTube sobre narcisismo, ler livros sobre o assunto, navegar na internet, estudar mais a fundo, essa é a resposta consistente que você vai encontrar. O veredito em todo lugar é que o transtorno de personalidade narcisista não tem cura, ou que é extremamente difícil. Na melhor das hipóteses, o narcisista pode até ter alguma modificação de comportamento, e isso pode levar um longo período de tempo. E mesmo assim, não resulta em uma mudança interna de coração. Agora, há duas questões envolvidas, e a pesquisa mostra isso também. A primeira coisa é que os métodos tradicionais em psicologia e saúde mental não funcionam para alguém com narcisismo patológico. E em segundo lugar, é difícil chegar à verdade do assunto porque os narcisistas tendem a não buscar tratamento. E se o fazem, é porque foram coagidos a isso por seu parceiro ou possivelmente pela lei. Então, eles não estão lá porque acham que precisam de ajuda. Então, você acha que Deus é capaz de curar um narcisista? É o que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas antes, por favor, se você gosta dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe para que mais vítimas de narcisistas fiquem conscientes do abuso e possam se proteger. Então vamos lá. Deus pode curar um narcisista? Minha resposta simples para isso é: claro que pode. Jesus disse as palavras: para Deus, nada é impossível. Nada significa nada. Não há nada que Deus não possa fazer, incluindo curar um narcisista. Mas isso levanta a questão: por que os narcisistas parecem um caso perdido na sociedade? Por que não há mais narcisistas curados? Parece que não há esperança para eles. Mas como você concilia isso com o fato de que, para Deus, todas as coisas são possíveis e, com Deus, nada é impossível? É sobre isso que quero falar com você hoje. A questão fundamental é que um narcisista não acha que ele ou ela tem um problema. Isso é realmente o que importa. E qualquer pessoa que não acha que tem um problema, você não pode ajudá-la. Não importa qual seja a doença, elas estão além do remédio. Jesus disse aos fariseus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. E ao dizer que a culpa permanece, ele estava realmente dizendo: a cegueira de vocês permanece. E Jesus também disse que somente os doentes acham que precisam de um médico. Essas são palavras tão profundas, e isso realmente caracteriza o problema de não poder trazer cura para alguém que é narcisista. É simplesmente a natureza da arrogância e do orgulho que lhes diz que eles são os únicos que estão vendo e todos ao redor estão cegos. Então, como você remedia esse orgulho e essa arrogância que são tão inerentes a um narcisista? É pela humildade, certo? E a Bíblia diz que ou você cai sobre a pedra ou a pedra cai sobre você. Então, o que isso significa é que ou você se humilha ou acaba sendo humilhado de uma forma pior por Deus. E a triste realidade é que leva muito para uma pessoa narcisista ver que tem um problema. Elas não acham que tem um problema. Então, elas não estão dispostas a cair sobre a pedra sozinhas. Elas não estão dispostas a se humilhar. Elas acham que todo mundo é o problema e que todo mundo precisa cair sobre a pedra. Elas são notoriamente manipuladoras de culpa. O orgulho delas é a capa externa para o narcisismo. Todos os traços de um narcisista estão ligados ao orgulho e à arrogância para encobrir a vergonha profunda que sentem. Narcisistas têm uma visão grandiosa de si mesmos. Eles se sentem altamente privilegiados, exigem total conformidade, têm expectativas irreais, criticam e abusam das pessoas como ninguém. Mas, quando se trata deles, são extremamente frágeis ao receber qualquer crítica. Eles exploram as pessoas, se veem como superiores, estão obcecados em ser bem-sucedidos, em ter poder e parecerem bons o tempo todo. Eles exageram seus talentos e conquistas, e a lista continua. Então, se o orgulho é a capa para o narcisismo, e o narcisista não está disposto a se humilhar e cair sobre a pedra, isso significa que é necessário que a pedra caia sobre o narcisista para romper a barreira do orgulho e chegar ao problema real, que é a vergonha. Em outras palavras, é necessária uma intervenção de Deus para humilhá-los. E quanto maior o orgulho,
maior a intervenção necessária. Vou dar o exemplo de 2 narcisistas da Bíblia. O primeiro é o rei Nabucodonosor. Mas como você sabe que o rei Nabucodonosor era um narcisista? A Escritura não diz que ele era um narcisista, mas diz que ele não reconhecia Deus como Deus, mas ele se via como o próprio Deus. Ele disse: "Não fui eu que construí Babilônia? Não foi por mim que esta residência real foi criada? Não foi pelo meu poder e minha majestade e minha glória que tudo isso foi feito?" Então, por causa desse orgulho e arrogância, Deus o afastou da sociedade, onde ele viveu no deserto como uma pessoa insana por 7 anos, até que ele reconhecesse Deus como o verdadeiro Deus. Esse remédio de Deus foi bastante extremo. Nabucodonosor passou de ser líder do país mais poderoso e influente em seu tempo para enlouquecer e viver no deserto. Isso é bastante drástico, mas foi esse nível de intervenção que o rei Nabucodonosor precisava para que seu coração mudasse. E Deus pode empregar uma intervenção forte na vida do narcisista. Não estou dizendo que será tão drástico, mas Deus sabe o que é necessário para trazer arrependimento e uma mudança de coração. E assim, Deus pode trazer uma intervenção forte na vida do narcisista, e isso pode levar ao arrependimento e a uma mudança de coração, como aconteceu com Nabucodonosor, ou talvez não. Há um outro exemplo nas Escrituras de um narcisista que não mudou, e esse foi o Faraó. Eu diria que a maioria dos reis dos templos bíblicos eram narcisistas, e o Faraó foi um deles. Ele era o líder do Egito, o país mais poderoso de sua época. Ele também se considerava como um deus. Deus teve que enviar 10 pragas para rivalizar com sua autoridade e provar a ele que ele não era Deus, e que Deus é o Deus de toda a terra e do universo, e que tudo foi criado por ele e pertence a ele. Mas, apesar de o país do Faraó ter sido praticamente dizimado e de ele ter perdido seu primogênito, ele nunca cedeu. Ele nunca amoleceu seu coração durante o processo. E até o fim, ele perseguiu os israelitas até que Deus teve que afogá-lo junto com seus homens e destruí-los. Então, se você puder imaginar, todas as 10 pragas de Deus não alcançaram o coração do Faraó. Ele não pôde ser curado de seu narcisismo, e isso é muito sério. Portanto, Deus fará o que puder para tentar confrontar e humilhar uma pessoa narcisista. E o narcisista pode responder a isso de 2 maneiras. Como o Faraó, o narcisista pode continuar a endurecer seu coração e nunca mudar, e eles acabam morrendo em seu narcisismo. Ou a disciplina de Deus pode mudar o coração de um narcisista, onde ele se torna humilde e pede a Deus para curá-lo e mudá-lo, assim como o rei Nabucodonosor. No fim das contas, embora Deus seja todo-poderoso, o próprio Deus não cura um narcisista. E não é porque o transtorno seja muito difícil de se curar, mas é simplesmente porque Deus deu a cada ser humano o livre arbítrio. Mas quando o narcisista chega a um ponto onde está humilhado, quebrado e suas defesas estão abaixadas, há definitivamente uma oportunidade para ele clamar a Deus e receber a cura dele. Quando esse clamor vem do narcisista para pedir a cura de Deus, então esse é o convite que Deus está esperando para poder entrar com seu bálsamo de cura e curar o narcisista até as feridas de seus traumas de infância. Mas Deus nunca invadirá o livre-arbítrio de uma pessoa. Se alguém não quer ser curado ou não acha que precisa, Deus não ultrapassará essa fronteira. Deus ama tanto um narcisista que, por causa do seu amor, ele influenciará as circunstâncias do narcisista para motivá-lo a pedir a cura. Mas ele não intervirá contra a vontade da pessoa. Quero falar sobre alguns outros narcisistas na Bíblia. E esses eram os fariseus. Como sabemos que eles eram narcisistas? Bem, os narcisistas têm essas emoções negativas básicas, principalmente raiva, ódio e inveja. Esses são os 3 tríades sombrios das emoções de um narcisista. E se você olhar para os líderes religiosos, eles tinham todas elas. Eles estavam cheios de desprezo. Eles odiavam Jesus. Eles estavam com raiva. Sempre que Jesus os confrontava ou apontava sua hipocrisia, eles ficavam tão enfurecidos, tão enfurecidos que queriam jogá-lo de um penhasco. Eles eram tão invejosos de Jesus, foi a inveja deles que pregou Jesus na cruz.
Então, os líderes antigos dos templos bíblicos são muito semelhantes aos narcisistas modernos de hoje. Quero destacar que a maneira como Jesus lidou com eles foi muito diferente da maneira como ele tratou todas as outras pessoas ao seu redor. A diferença é que Jesus confrontou os líderes religiosos. Ele estava continuamente apontando sua hipocrisia sempre que podia. Ele os deixava sem palavras toda vez que tentavam questioná-lo. Às vezes, Jesus provocava eles. Quero dizer, ele fazia coisas intencionalmente. Ele curava de propósito no sábado, bem na frente de todos eles, apenas para provocá-los. Se você ler o livro de João, todo o livro é nada além de um confronto entre Jesus e os líderes religiosos. E não era porque Jesus estava tentando brigar com eles. Com esses tipos de pessoas, a única maneira de chegar até elas é confrontá-las. O confronto tem uma maneira de expor para elas e para todos ao seu redor o que realmente está acontecendo em seus corações. Isso corta o véu da enganação. Essa é a única maneira. E enquanto você estiver capacitando um narcisista e ajudando ele continuará com sua enganação e acreditando que a fonte de seus problemas é você. Agora, não estou dizendo que você precisa ir e confrontar o narcisista, porque isso pode ser muito perigoso para você. Pode, na verdade, aumentar o abuso e colocá-lo em grave perigo. Lembre-se de quando Moisés confrontou o faraó? Como o faraó respondeu? Sabemos que o faraó se tornou ainda mais abusivo, ainda mais brutal com os israelitas, a ponto de os israelitas ficarem tão desanimados e desencorajados. Então, definitivamente, o confronto tem que ser algo muito guiado pelo Espírito, algo que Deus está chamando para você fazer. Mas meu ponto em dizer tudo isso é apenas para dizer que um narcisista precisa de confronto. Eles precisam ser despertados e sacudidos. E às vezes é apenas o Senhor que pode fazer isso, usando as circunstâncias de suas vidas para expor o que está acontecendo em seus corações, assim como Jesus fez continuamente com os fariseus. Às vezes, nós atrapalhamos o trabalho de Deus e pensamos: eu só preciso amá-los mais, eu só preciso mostrar mais graça a eles, eu só preciso dar a outra face. Eu posso ganhá-los pela minha submissão humilde, isso mudará o coração deles. Minha boa conduta mudará tudo e eu os ganharei para Cristo. Escute, isso apenas capacita sua enganação. O caminho para um coração mudado, se houver um coração mudado, é muito diferente para alguém que é um narcisista. Eles realmente precisam de um confronto direto e isso provavelmente não virá de você. Pode ser muito perigoso para você fazer isso. A melhor coisa que você pode fazer é encontrar uma maneira silenciosa e não dramática de criar o maior espaço possível entre você e o narcisista e confiar seu narcisista nas mãos de Deus. Deixe que Deus lide diretamente com essa pessoa. Você pode confiar que, ao tirar sua atenção do narcisista e se concentrar em seguir em frente com sua vida, em se curar, em crescer, em reconstruir sua identidade em Cristo, em cultivar outros relacionamentos, você não só estará se curando, mas também estará dando a Deus o espaço necessário para confrontar o narcisista e talvez trazer uma mudança de coração. E isso pode não acontecer imediatamente, pode não acontecer por um longo tempo. Então, eu quero te encorajar a não permitir mais que o narcisista ocupe gratuitamente qualquer espaço em sua mente. Concentre-se na cura que Deus quer fazer em seu coração, porque Ele tem planos incríveis para você. Você pode estar se sentindo ansioso ou estressado, mas olhe para Jesus. Você pode lançar todos os cuidados e preocupações do seu coração sobre Ele, e Ele preencherá sobrenaturalmente cada fibra do seu ser com sua paz. Ele é tão fiel, Ele é chamado de Príncipe da Paz por uma razão. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like e comente abaixo o que você acha sobre esse assunto. Você tem uma opinião? Você acha que Deus pode curar um narcisista? Muito obrigado por assistir, proteja-se e até mais!